Bom dia, hoje é quinta-feira, 9 de março e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre saúde bucal. Para tratar do tema, eu recebo Ricardo Oliana, cirurgião dentista e ortodontista. Bom dia, doutor Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é uma honra estar com você e doutor Lamartine Lélio Busnardo nesse programa. E Lamartine Lélio Busnardo, também cirurgião dentista. E você pode participar enviando sua pergunta para o nosso e-mail que aparece aí na sua tela. Doutor Lamartine, bom dia, seja muito bem-vinda. É muito bom estar aqui, né? Eu tenho a impressão que é a experiência, vamos chamar assim, né, e a juventude aqui presente. Exatamente, nós temos aqui uma bancada composta por experiência e juventude. Eu acho que isso faz a grande diferença quando a gente pensa em saúde bucal, né? A gente não pode desprezar nunca a experiência e também não pode desprezar nunca a jovialidade, as novidades. Eu começo o nosso bate-papo perguntando o seguinte: de quanto em quanto tempo, doutor Lamartine, a pessoa precisa ir ao dentista? Olha, normalmente a gente aprendeu, de 6 em 6 meses se faz essa revisão. No entanto, existem condições especiais em que esse tempo precisa ser menor. Digo para você, hoje a gente tem um aumento de expectativa de vida muito alto. O brasileiro vive mais hoje. No entanto, ele vive tomando medicamento para hipertensão, para diabetes, etc., medicamentos que causam repercussão na boca, não é? Então, esse paciente precisa fazer uma manutenção em tempos menores, a critério do dentista, de acordo com essa situação especial que ele está vivendo. Doutor Ricardo, pegando o gancho do que o doutor Lamartine disse, o brasileiro, ele já entendeu esta necessidade de ir ao dentista com frequência ou ele ainda procura o profissional quando ele tem dor de dente? Olha, uma boa pergunta. O brasileiro, ele sabe hoje da importância, ele procura mais o cirurgião dentista, até porque o acesso à odontologia, aos consultórios e ao atendimento odontológico aumentou muito, porém, ainda não se pode dizer que o brasileiro tem esse costume como um hábito. Então é muito importante promover a informação, como esse programa realiza hoje, à população, para que procure constantemente o seu cirurgião dentista, e como o doutor Lamartine bem colocou, cada pessoa tem uma necessidade especial. É uma particularidade. É uma particularidade, como você falou. Cada pessoa tem uma condição especial, uma condição específica, e quem avalia a necessidade, a periodicidade, é o cirurgião dentista. Então, essa rotina a cada 6 meses é algo mínimo, porque muitas vezes o paciente precisa retornar num intervalo muito menor, não é? Então, eu não acredito hoje que a população esteja, assim, totalmente condicionada. Nós temos muito a fazer. Eles ainda não entendem que é necessário também fazer um check-up da boca e dos dentes. Como se faz um check-up do coração, por exemplo? Exatamente, até porque a boca, é pela boca que muitos problemas de saúde geral acontecem. Então, nós costumamos dizer que a saúde começa pela boca. Então, se você tem uma boa saúde bucal, isso reflete, consequentemente, uma boa condição ou uma diminuição de risco de problemas gerais, como problemas cardiológicos, pulmonares, renais e outros, que estão relacionados muitas vezes com doenças bucais. Nos bastidores, você acabou nos contando que está vivendo uma situação em particular de um amigo, né? Que começou com um problema na boca e que acabou se agravando e hoje ele está num quadro de muito mais atenção. Sim, Natalina, existe uma condição, uma alteração cardíaca, na verdade uma doença, chamada endocardite bacteriana. É uma inflamação na parede que reveste internamente o coração. Essa endocardite bacteriana ela é causada por uma bactéria que se encontra na boca, o Streptococcus. E ontem mesmo, foi muito bem lembrado por você, ontem mesmo encontrei um grande amigo que compartilhou que o pai está internado em função da endocardite bacteriana, ele tem uma prótese valvar, e por um procedimento odontológico em que ele não seguiu corretamente o protocolo de profilaxia antibiótica, ou seja, esses pacientes que têm predisposição, alguma doença cardíaca ou têm alguma alteração cardíaca, eles devem ser submetidos a uma terapia com antibiótico previamente ao procedimento odontológico.
não é? Então, esse paciente não seguiu essa recomendação adequadamente e, em função de um procedimento odontológico, acabou tendo essa complicação. E hoje ele se encontra internado com terapia antimicrobiana e com um risco realmente de ter alto. complicações. Doutor Lamartine, a gente vê muitas campanhas, né, sobre diversos assuntos, mas a gente não vê campanhas sobre saúde bucal. Falta investimento nesse sentido na avaliação do senhor? Na verdade, a gente tem algumas campanhas. É que, de um modo geral, as campanhas são direcionadas para aspectos mais graves da odontologia. Por exemplo, campanha de prevenção do câncer bucal. De um modo geral, você tem visto aí, né, especialmente em cidades maiores, através do Conselho Regional de Odontologia, essas campanhas. Mas uma campanha melhor, assim, no sentido de fazer a prevenção, habituar-se a esses procedimentos, acho que ainda falta. É falho, né? É muito pontual as ações. E eu não falo só por parte da sociedade, né, brasileira, eu falo por parte do governo mesmo, de ele adotar como uma causa, assim como a gente defende a importância de campanhas de câncer de colo de útero, câncer de próstata, câncer de mama, adotar também como bandeira a questão da prevenção de doenças bucais. Com certeza. Eu penso que a gente deveria usar melhor as escolas, associar educação e saúde, porque a saúde tem uma dependência muito grande de educação. Sem dúvida. Né? Por exemplo, se nós não fizermos saneamento básico, nós vamos ficar colocando dinheiro na saúde, né? E não vendo vamos... eles correr pelo ralo, né? Mais ou menos isso que eu digo, né? E não vamos equacionar o problema. É fundamental que você faça prevenção nesse sentido. A saúde bucal tem um aspecto curativo, mas de um modo geral, como o Dr. Ricardo estava falando, ela é preventiva para evitar problemas mais sérios como esse que acabou de ser relatado. Doutor Ricardo, recentemente o Rotary Clube de Santos inaugurou o escovódromo e o tomógrafo do projeto Sorriso Saudável, Futuro com Esperança, que estão sendo utilizados dentro da Casa da Esperança aqui em Santos. A equipe do Caderno Regional, eu queria que a produção soltasse umas imagens. Ainda não temos, mas nós vamos ter daqui a pouquinho. A equipe do Caderno Regional esteve lá, fazendo a cobertura, né, desses importantes projetos. Inclusive, há uma parceria com a Universidade de Santa Cecília. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessas iniciativas tão importantes. Super importante, obrigado pela oportunidade. Essa iniciativa partiu do Rotary Clube de Santos, um clube que completa, nesse mês, 90 anos de existência, não é? E o clube, por meio de subsídio global, nós temos a Fundação Rotária, que nós consideramos como um braço financeiro dessa grande organização não governamental, é a maior organização não governamental internacional, o Rotary. Então, por meio da Fundação Rotária, nós submetemos um projeto no nosso clube para adotar a Casa da Esperança com uma unidade de radiologia, tudo digital, tomografia, um consultório odontológico totalmente completo com tecnologia alemã. A gente já tem as imagens, pode soltar. E também... Olha lá, a gente já tem... Exatamente, essas são imagens do escovódromo, que é uma unidade para educação preventiva. Então, as crianças, os cuidadores, são praticamente 300 crianças em atendimento na casa, gratuitamente, crianças com comprometimento intelectual e motor. Essa é a nossa cirurgiã dentista, a doutora Érica. Então, esse escovódromo, essa unidade de educação preventiva, faz com que os pais, os cuidadores dessas crianças, recebam informações adequadas de como promover a correta higiene bucal. Porque por meio da higiene bucal você consegue prevenir. Esse é o tomógrafo. Esse é o tomógrafo, esse é o nosso presidente de Rotary International, John Germ, que veio a Santos justamente para poder inaugurar esse projeto. Ele que representa mais de 220 países, não é? Que tem o Rotary Club em suas... Esse é o nosso presidente, Sérgio André, presidente do Rotary Clube de Santos. Enfim, olha, é uma satisfação muito grande, porque Casa da Esperança vai completar 60 anos de serviço à comunidade. O Dr. Lamartine vai poder falar muito melhor sobre isso. Mas a nossa satisfação em fazer uma parceria envolvendo Rotary, clubes na Alemanha, clubes nos Estados Unidos, né? O nosso distrito, que envolve toda a Baixada Santista e parte de São Paulo, em favor da população carente,
é uma honra. Então, conseguir criar um espaço, uma unidade de radiologia com alta tecnologia, equipamento finlandês, suportado por uma empresa alemã no Brasil, a favor da população carente, então é demais. Então, quando nós estamos na faculdade, nós precisamos de uma tomografia, muitas vezes, para um dos pacientes que são atendidos aqui, muitas vezes nós precisamos ligar para o dono do instituto para ele fazer uma gentileza. Né? Agora, nós temos na Casa da Esperança a primeira unidade do litoral paulista com esse serviço a favor das pessoas que não têm tanto poder aquisitivo. A pergunta que eu gostaria de fazer, por exemplo, a pessoa não é atendida pela Casa da Esperança, mas ela precisa. Ela pode ir até lá e solicitar esse serviço? Da radiologia, sim. A radiologia, nesse projeto de subsídio global, a Fundação Rotary, o Rotary, ele não é assistencialista. Sim. Ele dota a instituição com recursos, mas ela tem que ter sustentabilidade. Então, a sustentabilidade desse projeto está justamente ligada à possibilidade da comunidade em geral utilizar o serviço. Então, as crianças da casa recebem o serviço gratuitamente. Os pacientes são atendidos pela Unisanta, pela Faculdade de Odontologia ou pela Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista, têm um valor subsidiado. E pacientes, por exemplo, eu posso fazer uma tomografia e pagar o valor de mercado, um valor competitivo, e esse valor que eu vou pagar, ou que você, ou que vai ser revertido. O telespectador que está assistindo vai ser revertido para manter o sistema funcionando adequadamente. Isso que é importante, porque aí a gente vê o nosso retorno, né? A gente vê o investimento, mas vê o retorno e vê para onde está indo. Doutor Léo Martini, o senhor foi presidente da Casa da Esperança por quase 15 anos. Esteve lá durante todo esse tempo, acompanhou a evolução, as necessidades. Eu gostaria que o senhor falasse da importância de ter um projeto como esse dentro de uma instituição tão importante como a Casa da Esperança. Então, fundamental. Nós estamos na Casa da Esperança fazendo exatamente essa conscientização da importância da escovação. Nós temos lá aproximadamente 300 crianças que diariamente vão à Casa da Esperança. Se os procedimentos da área de reabilitação serão feitos na parte da manhã, feitos os procedimentos, eles almoçam para ir embora. Agora, almoçam e vão escovar os dentes. Se ele vai fazer o procedimento na parte da tarde, ele chega, almoça, vai escovar o dente para fazer os procedimentos. Acontece que eles não têm a maioria não tem coordenação motora, eles são deficientes, né? Ou físico ou intelectual, neurológico. Muito bem. Então, esse acúmulo de alimento, essa retenção de alimento, porque o alimento é gorduroso, né? Quando você mastiga, o dente fica impregnado por uma película de gordura. Há necessidade de remover essa gordura. Então, tem a pastinha, que tem um sabão que faz para poder quebrar a molécula da gordura, a escovinha, que é um apoio, um convênio com a Colgate, né? Que está fornecendo. Então, essa criança, além de se alimentar, vai fazer uma higienização bucal. Por quê? Para evitar uma possível pneumonia, um problema cardiológico, como nós já citamos. Porque ele já tem um organismo mais sensível, né? Mais propício. Mais propício para isso. Então, nada melhor do que a gente promover a escovação como um procedimento na área de saúde no processo de reabilitação. Mais do que isso, nós vamos conscientizar os cuidadores, o pai ou a mãe, enfim, quem traz essa criança, a divulgar isso lá em casa, né? Como é que se escova adequadamente, a necessidade de escovar adequadamente. A gente forma multiplicadores da informação correta, né? Isso. Esse princípio que nós conversamos aqui no começo do programa, a Casa da Esperança houve por bem fazer isso. E era um sonho que estava aí acalentado aí durante muito tempo, que a gente agora conseguiu estabelecer as condições. Estamos iniciando agora o processo de ativação desse sistema. Nós temos... E é importante, eu gostaria só de acrescentar que um projeto grandioso como esse sempre parte de um ideal. Sim. Sempre parte de alguém que tem uma visão de futuro, uma visão com experiência. E todo esse projeto, e eu tenho uma grande satisfação em falar isso, partiu da visão do Dr. Lamartine.
porque ele sentia a necessidade de oferecer uma condição adequada para as crianças receberem educação preventiva e evitarem problemas de complicações Sim. que começassem na boca. Então, o escovódromo partiu desse nosso grande mestre que está aqui, Dr. Lamartine e Lélio Busnardo. Senhor, São pagamentos que você recebe. Pelo bem que a gente faz, né? Isso. Sem dúvida nenhuma. A gente tem uma pergunta, é do Guarujá, pode colocar na tela, do Marcos Silva. Obrigado pela participação, Marcos. Como saber qual o tipo ideal de creme dental para cada pessoa? E eu ainda acrescento, a escova correta, porque não é toda escova, não é qualquer escova que a gente pode escolher na farmácia para escovar nossos dentes, não é mesmo? É verdade. Os recursos para a higiene bucal são diversos. Hoje nós temos no mercado uma vasta opção, vasta gama de produtos para fazer a higiene bucal. Desde escovas, cremes dentais, fios dentais, com diversas formas e condições. Quem vai determinar o melhor recurso para você fazer a higiene é o seu cirurgião dentista. Ou seja, tem que ir ao dentista. Tem que ir ao dentista. Existem vários tipos de cremes dentais, com mais abrasivos, menos abrasivos, com recursos clareadores, enfim, as diversas possibilidades, com tecnologia para remover a sensibilidade dentinária, mas quem vai poder te auxiliar de uma forma muito apropriada, de maneira que você vai ser muito bem atendido, é o seu cirurgião dentista. Consulte o seu cirurgião dentista. Vá ao seu cirurgião dentista regularmente. Procure-o sem a dor. Quando você está com dor, o problema já está instalado. E nós estamos falando de prevenção. Prevenção é a solução, né, doutora Martini? Fazendo a prevenção, você evita gastos. Fazendo a prevenção, você evita dor, perda de tempo. Hoje o tempo é o nosso maior bem, né? É o nosso maior Sempre bem. é. Vida, tempo é vida, né? Tempo é vida. Então, você investindo no seu cirurgião dentista, nessa sua consulta com o seu cirurgião dentista, você vai ter as melhores informações e saber adequadamente escolher o melhor produto para a higiene bucal. Quando você não faz isso e vai até uma farmácia, pega um creme dental, a sua escolha, e uma escova, a sua escolha, você pode estar sujeito a problemas, né, doutora Lamartine? E às vezes surge, né? De um modo geral, o paciente às vezes pensa que uma escova de cerdas duras, né, é que vai resolver o problema. E a cerda dura acaba desgastando o dente e ele fica com sensibilidade. Hoje existem cerdas adequadas, né, de acordo com o problema, a situação bucal dele, né, cerdas adequadas, mais moles, menos duras, creme dental adequado. Quer dizer, há necessidade de se escolher uma escova e um creme dental adequado para, senão a escovação, ao invés de beneficiar, pode causar prejuízo. E existe uma situação muito importante, Nataline, que não adianta ter um bom recurso para a higiene bucal, você tem que saber usar esse recurso. Sim. Então, às vezes a pessoa recebe uma informação de um amigo, de um colega e vai adquirir aquele produto. Só que ele não sabe usar adequadamente. Então você pergunta, você está escovando os dentes, você está higienizando a boca? Sim, mas como que está sendo feito isso? Então a boca tem várias estruturas, dente, gengiva, língua, né, as mucosas, quer dizer, você tem que fazer uma higiene completa. E como fazer uma higiene completa se eu não sei qual é a técnica adequada? Então, além do cirurgião dentista orientar você sobre o produto adequado, ele vai poder rever como você está escovando os dentes. E aí você vai falar, isso é bom para as crianças. Eu fui aprender adequadamente a escovar os dentes. Com quantos anos? Na faculdade. Quando eu era aluno de odontologia, eu tive a oportunidade de aprender a técnica correta. E de perceber que você escovou até então os dentes errados. Não digo errado, mas faltando a possibilidade de fazer o melhor. Então, o cirurgião dentista pode te ajudar muito. Aliás, é o profissional adequado para isso, orientar sobre higiene bucal. Além do cirurgião dentista, a odontologia conta com outras profissões, auxiliar em saúde bucal, técnico de saúde bucal, que são profissionais totalmente treinados também para adotar o paciente, a pessoa, a uma boa técnica de higiene bucal. E antes do intervalo, vamos falar um pouquinho de esporte, porque depois de 2 vitórias consecutivas, a nossa Portuguesa Santista perdeu para o Desportivo Brasil por 3-1 pela 9ª rodada do Campeonato Paulista da Série 3. O duelo aconteceu no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz. Essa é a primeira derrota de Marcelo Fernandes no comando da equipe.
Com a derrota, a Briosa caiu novamente, momentaneamente, para a 9ª posição da tabela, com 13 pontos. Na próxima rodada, a Portuguesa Santista recebe o Nacional no sábado às 3 da tarde no estádio Eurico Mursa. E pela Copa Libertadores da América, o Santos estreia hoje na competição. O jogo é em Lima, no Peru, contra a equipe do Sporting Cristal. Para o jogo, o Peixe conta com a volta de Ricardo Oliveira, Renato e Lucas Lima, que estavam afastados por lesão. Boa sorte ao Peixe. E depois de 22 anos, Santos volta a enfrentar uma greve geral no serviço público. Os trabalhadores ligados ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais cruzaram os braços por tempo indeterminado. Vamos conversar ao vivo, por telefone, com a repórter Jéssica Santos, que tem mais informações. Jéssica, bom dia. Quais são os setores que devem ser mais afetados por essa paralisação? Oi, Nathalie, bom dia a você e a todos. Oi, Nathalie, bom dia a você e a todos que nos acompanham. Segundo o sindicato, o atendimento a serviços essenciais, como hospitais, pronto-socorros, distribuição de medicamentos, por exemplo, serão mantidos, mas com equipes mínimas de trabalho. E as escolas também serão afetadas. E a Secretaria de Educação orienta os pais a ligarem para as unidades de ensino para saber se está funcionando. A greve dos servidores de Santos começou hoje e é por tempo indeterminado. A decisão aconteceu no último dia 23, depois de uma assembleia. E a categoria quer um reajuste salarial igual ou maior que 5,35%. Os servidores vão se reunir agora pela manhã na Praça Mauá, em frente à Prefeitura. Nathalie. Obrigada, Jéssica, pelas informações. A gente aguarda que essa paralisação não dure muito. A última paralisação foi de cerca de um mês em 1995 e a gente sabe que quem é mais prejudicado pelas paralisações, de fato, é a população. Não que os servidores não tenham o direito legítimo de reivindicar, mas nós temos, por consciência, pensar que a população não pode pagar um preço tão alto. No Caderno Regional desta quinta-feira, você vai ter a reportagem completa sobre essa paralisação. O Caderno Regional começa às 7h30 da noite com Irineu Alves. E a gente volta a conversar com o ortodontista e cirurgião dentista, Dr. Ricardo, e também com o cirurgião dentista, Dr. Lamartine. Eu quero voltar fazendo uma pergunta, aproveitando a questão da importância da higiene bucal que nós falamos no bloco anterior. Fio dental é importante? Fundamental. Todo dia tem que usar. Todo dia tem que usar. Porque é uma situação onde um dente, eu não sei se eu consigo, mas um dente encosta no outro. O espaço é pequeno. A escova não entra ali, não é? E ali tem uma camada de gordura, porque você se alimentou, aquela área também ficou impregnada da camada de gordura. Aquilo precisa ser removido. E o fio dental é um instrumento adequado, possível de você controlar mais fino ou mais grosso, dependendo do espaço interdental, para você conseguir tirar essa membrana aí de gordura. Quantas vezes por dia, doutor Ricardo, a gente deve passar fio dental nos dentes? Olha, o fio dental, como o doutor Lamartine bem colocou, é o único recurso para limpar entre os dentes, não é? Então, dentes que estão com contato, né, que formam contato entre eles. O uso do fio dental está condicionado às vezes que você vai higienizar a boca. Então, toda vez que você se alimenta, você tem aí a possibilidade de ter a retenção de restos alimentares, açúcares e assim por diante. Isso tem que ser removido com a escovação dos dentes, da gengiva, com o fio dental passando adequadamente para não causar um trauma na gengiva, por exemplo, e também com a limpeza da língua. A língua tem as papilas, né, uma estrutura rugosa que retém placa bacteriana. Então, essa higiene completa envolve o fio dental e todas as vezes que você, após as alimentações, as refeições. Então, nós falamos de uma maneira geral 3 vezes ao dia, mas pode ser mais que isso. Se uma criança se alimenta, ou você ou um de nós nos alimentamos no meio da tarde, nós temos que fazer a higiene bucal em seguida. E especialmente, né, obviamente, nós temos que levar em consideração que às vezes o nosso dia é tão corrido e quem nos ouve, nos assiste, pode ter uma condição não tão favorável para fazer uma perfeita higiene bucal ao longo do dia, e é desejável que seja feito. Mas caso você, antes de dormir, faça uma perfeita higiene bucal, porque você vai ficar um período de 6 a 8 horas, ou às vezes um pouco menos, ou mais,
em constante contato com micro-organismos, e se você tiver restos alimentares, é a combinação perfeita para o desenvolvimento de doenças. E doenças que começam, por exemplo, como uma simples cárie. A cárie, ela é o resultado de um processo contínuo de interação de fatores, não é? E a lesão de cárie, que nós entendemos com aquele buraquinho, né, do dente, ela começa com uma manchinha branca. Por quê? É um processo de remoção de mineral da superfície do dente, o chamado desmineralização. A cárie, ela é um problema sério, e nós temos um outro problema sério que é a gengivite. A gengivite, que é a inflamação da gengiva, então a gengiva fica avermelhada, inchada, muitas vezes ela sangra. Então, se você tem a gengiva ao escovar ou passar o fio dental e ela sangra, isso está demonstrando que tem um problema sério, inflamação gengival. E olha como é importante isso. Quando você tem uma inflamação gengival e você tem um sangramento gengival, Nataline, você tem um risco, então, de ter a bacteremia, que são bactérias na circulação sanguínea. Então, se a pessoa tem gengivite, ela tem uma inflamação gengival e ela sangra essa gengiva, ao se alimentar, as bactérias que estão na nossa boca, obviamente, tem os micro-organismos, caem na circulação e podem trazer problemas no corpo de uma maneira geral. Que é aquilo que a gente falou já no primeiro bloco. Exatamente. Doutor Laermatini... Voltando ao fio dental, fazer uma referência importante, tem uma lei, foi feita uma lei municipal pelo vereador Braz Antunes Matos, obrigando que nos restaurantes tenha um dispenser de fio dental. Eu vou em alguns que não tem o dispenser, mas não tem o fio dental. Você pode cobrar porque existe uma lei que os obriga a ter o fio dental para que você possa... Justamente pela importância. Pela importância. Doutor Laermatini, a gente tem falado, ao longo aqui do nosso programa, da importância da prevenção a partir das crianças. Qual é a idade ideal para uma mãe levar o filho ao dentista? Tem muitas mães, eu falo por mim, minha filha tem 4 anos, ela frequenta o dentista desde os 8 meses. Uhum. Tem gente que leva depois de 1 ano, tem gente que leva a partir do momento que nasce o primeiro dentinho. Qual é o momento ideal? Nesse momento de que estão os primeiros dentinhos aparecendo, já é momento importante para fazer uma consulta ao cirurgião dentista. Já existe uma especialidade, né, que trata dos bebês. Sim, odontologia para bebês. Odontologia para os bebês. A gente pode dizer, odontologia para bebês. Odontopediatra. O odontopediatra tem conhecimento nessa área e já pode começar a fazer as orientações adequadas, né, para que os nascimentos desses primeiros dentes tenha a erupção de uma forma adequada. Quanto mais cedo, melhor, né? Com certeza. Tão cedo que a mamãe, futura mamãe, com a criança, o bebê ainda no seu útero, pode receber orientações do cirurgião dentista, de maneira que ele vai orientá-lo sobre a dieta, disciplinar o consumo de açúcar. O fato de você ter um consumo muito alto de açúcar na gestação, isso interfere no condicionamento da criança, não é? Ao nascer, hoje nós temos a odontologia para bebês, hoje a nossa faculdade de odontologia da Unisanta tem esse serviço, é um serviço obviamente gratuito à população, em que as mães são orientadas a como fazer higiene bucal da criança. Aí você vai falar, mas Ricardo, é bebê, não tem o dentinho. O fato de você condicionar, após o aleitamento dessa criança, né, higienizar a gengivinha dela, passar uma gaze, um paninho, enfim, higienizar a gengiva faz com que a criança assimile uma condição em que toda vez que ela se alimenta, ela tem que fazer algo na boquinha. Então ela desde bebê já vai se condicionando a que eu tenho que fazer algo depois que eu me alimento. O que é esse algo? É a higiene bucal. É a higiene bucal. Ricardo, você há algum tempo já garoto propaganda de uma marca dental. Eu queria te perguntar se você viu nessa oportunidade a chance de falar sobre a importância da prevenção e da saúde bucal. Olha, muito boa pergunta, hein? Com certeza. A oportunidade de compartilhar com a população por meio de comunicação em massa, não é? Nós tivemos a oportunidade de fazer campanhas, as propagandas, os comerciais, em toda a América Latina, né? Já esse mês, exatamente, o mês de fevereiro, nós fizemos 10 anos dessa parceria. E ela é uma grande oportunidade de compartilhar conhecimento, informação preventiva em odontologia. Nós participamos de programas de auditório com apresentadores, enfim, e é uma grata satisfação poder levar à comunidade, por meio de uma ação de uma empresa, informação de educação preventiva. Para mim foi uma honra. Aliás, participar dessa parceria é uma honra porque, também, quando eu era aluno de odontologia,
e nós fazíamos as campanhas, já fazíamos naquela época, mais de 25 anos, né? Nós fazíamos as campanhas nas comunidades. Coincidência ou não, a única empresa que nos apoiava era essa empresa. Eu vou falar que é a Colgate. É a Colgate. A Colgate foi a primeira e única que nos manteve com esse apoio. Hoje, algumas outras empresas oferecem algum trabalho, mas a Colgate naquela época já apresentava isso, sabe? Essa parceria. E para mim foi uma honra ser convidado a trabalhar em parceria na promoção de informação. Informações como nós falamos, o uso do fio dental, a correta higiene bucal, o uso do creme dental, do enxaguatório com flúor, que o Dr. Lamartine tem uma história linda com a história do flúor, não é? Na água de abastecimento, mas nesse caso o flúor no creme dental. Então foi uma oportunidade maravilhosa, é uma oportunidade maravilhosa e é uma honra somar esforços com a empresa, com a iniciativa privada, com a iniciativa do serviço público. Nós aqui em Santos temos uma equipe de saúde bucal muito bem estruturada, nós temos uma história de saúde bucal muito bem construída, não é? E nossa odontologia... A gente pode pensar que é uma referência, né? Olha, a odontologia brasileira é uma referência mundial, né? O Dr. Lamartine falou antes de nós começarmos o programa que o que nos falta apenas ainda são alguns recursos tecnológicos, que em outros países nós temos mais acesso. Mas a tecnologia, o recurso de conhecimento técnico, né, nós realmente damos aulas para o mundo todo nesse aspecto. Então, assim, nós temos que levar a população informação de educação. A população desconhece isso. Então, é uma honra participar e, como esse programa, por exemplo, compartilhar informação para que você que nos assiste valorize a sua saúde bucal, porque ela é parte de uma saúde geral. Procure o seu cirurgião dentista, mesmo que você não sinta nada, porque é nesse momento que você está trabalhando a prevenção. A prevenção. E saiba como cuidar e higienizar bem os dentes, a boca, para você ter uma saúde perfeita por longo tempo. E se você tem saldo a sacar em contas inativas do FGTS, preste atenção nesta informação. O calendário de saques começa amanhã. Quem não tiver tempo durante a semana poderá procurar no sábado uma das 13 agências da Caixa Econômica Federal aqui na Baixada Santista e também no Vale do Ribeira para receber o valor ou tirar dúvidas sobre a transação. Essas agências vão abrir das 9 da manhã às 3 da tarde. Lembrando que a retirada do dinheiro das contas inativas só poderá ser feita até o dia 31 de julho. E a gente volta a conversar sobre saúde bucal com o cirurgião dentista e ortodontista, Dr. Ricardo Oliana, e com Lamartine Lélio Busnaro, também cirurgião dentista. Eu quero começar esse bloco com a informação que eu dei antes da gente ir para o intervalo. A última pesquisa feita sobre o censo bucal em 2013 do IBGE mostrou um dado extremamente preocupante, onde 16 milhões de brasileiros não têm sequer um dente na boca. Quando a gente passa para uma faixa mais carente, esse índice pula para quase 23%. Nós podemos dizer que nós temos um problema de saúde pública? Com certeza. É um problema de saúde pública crônico que tende a ser resolvido ao longo do tempo se iniciativas como educação preventiva forem trabalhadas rapidamente, de uma forma muito intensa. Não só nos meios de comunicação, mas diretamente nas escolas, por exemplo. Quando você tem a oportunidade de trabalhar com grupos de crianças, condicionando e orientando sobre a importância, você vai ter, consequentemente, adultos saudáveis. Então, o resultado que você observa hoje da população de, entre aspas, desdentados, é fruto de um período em que a saúde bucal não era levada a sério, vamos dizer assim, pelas instituições, pelas organizações, pelos governos, e que nós tivemos muito a ganhar nas 2 ou 3 últimas décadas com iniciativas de educação preventiva. Então, esforços de iniciativa privada, do poder público, de instituições como as universidades, associações de classe de odontologia, têm trazido um benefício muito grande para a população. Então, essa fotografia que nós vemos hoje da condição da saúde bucal brasileira, que é uma condição de saúde pública e que tem que ser revertida, ela é fruto de um passado que foi descuidado. Eu tenho a esperança de que daqui 20 anos esses índices sejam bem menores. Exatamente. Doutor Lamartine, a gente falou no bloco anterior da experiência que o senhor teve nos anos 70, um projeto de acrescentar flúor na água. Adição de flúor na água de abastecimento. Conta um pouquinho para a gente dessa experiência. Isso transcorria o ano de 1976 e eu ingressei no Rotary Clube de Santos. E no sentido de
motivar o recém-admitido, nos foi solicitado que fizéssemos uma palestra. E a palestra girou em torno da adição de flúor na água do abastecimento, que era um método preventivo de cárie dentária. O índice de cárie dentária, nesse período que tornou os brasileiros aí citados desdentados, era em decorrência de um elevado índice de cárie. Muitas cáries e o paciente acabava perdendo os dentes, né? E apresentado essa palestra no Rotary Clube de Santos, o jornal A Tribuna encampou como um programa de saúde bucal a adição do flúor. Havia algumas resistências, ou muitas resistências, que a adição de flúor, que o flúor na água de abastecimento causava efeitos colaterais, câncer, etc., né? Encetou uma campanha, se discutiu muito, se respondeu às perguntas, e essa campanha conscientizou a cidade de Santos para que a Sabesp, que oferecia alguma resistência, eles entendiam que o preço era importante porque você jogava água para lavar calçado, etc., não era só para beber, impedia, vamos dizer, que se fizesse essa adição. No entanto, essa conscientização foi feita, a Sabesp acabou concordando, né? O flúor foi colocado e hoje nós temos excelentes resultados. Quando eu vejo o Seu Dente fazendo esse programa, quando eu vejo pessoas fazendo programa na televisão com bonitas arcadas dentárias, tipo do Ricardo, eu fico contente, porque é consequência dessa diminuição das cáries que foi possível o aparecimento, o surgimento da especialidade ortodôntica, da ortodontia, porque o dentista passou a se preocupar com problemas fisiológicos, de posição de dente, com estética, etc., etc. A odontologia avançou significativamente. Hoje o estado de São Paulo, 98% das cidades do estado de São Paulo tem adição de flúor na água do abastecimento, que começou com um prefeito baiano lá da cidade de Marília. Ele foi um dos primeiros a ter a iniciativa de adicionar o flúor na água do abastecimento. E esse tempo permite hoje que a gente faça esse julgamento. O índice de cárie reduziu significativamente, né? Nós temos hoje um número muito grande de pacientes. Eu desci e o menino que me recebeu tão bem lá embaixo no estacionamento, ele está com um aparelhinho ortodôntico, né? Veja, o progresso que houve. Antes, eu era atendido possivelmente por alguém que tinha uma ausência dentária. Sim. Então, essa redução de cárie significativa permitiu o avanço da odontologia, né? O estado de São Paulo, praticamente todas as cidades têm flúor na água de abastecimento, e houve um progresso muito grande na área. O Ricardo é consequência da fluoretação que o Rotary Clube de Santos um dia encampou e beneficiou toda a comunidade de Santos. Pegando o gancho do flúor, a gente tem uma pergunta de Bertioga, pode colocar na tela, da Ana Teixeira. O excesso de flúor faz mal? Sim. Faz mal. Faz. É a chamada fluorose. Quando você tem o excesso de flúor, então o doutor Labatini abordou muito bem a questão da colocação do flúor, a inserção do flúor na água de abastecimento. Então é o chamado flúor sistêmico. Esse flúor sistêmico tem que ser uma dosagem adequada, porque quando você tem uma superdosagem, a criança que está em processo de formação dos dentes, ela submetida a uma superdose de flúor, ela acaba desenvolvendo a fluorose. E clinicamente nós observamos a fluorose como uma alteração da superfície do esmalte dentário. Então vai desde uma pequena mancha até um comprometimento estrutural do dente, né, comprometendo a própria estrutura do dente. Então flúor demais faz mal. Por isso que nós evitamos de ter uma sobrecarga de flúor, além da água de abastecimento ter o flúor, a criança não ingerir mais flúor. Então os cuidados de orientação, o cuidado de não se usar, por exemplo,
muito creme dental e ter a orientação da criança sobre o uso desse creme dental é muito importante. Porque se você deixa o creme dental na mão de uma criança, ou ela vai brincar com o creme dental ou ela vai colocar na boca. Exatamente. Ela vai comer, porque geralmente esses cremes dentais têm gosto de tutti-frutti, gosto de chiclete, e aí a gente vai ter um problema. Exatamente. Você pode ter uma sobredose, uma overdose, vamos dizer assim, de flúor, e numa criança, então, onde os dentes estão sendo formados, você vai ter o risco, o alto risco, a chance de desenvolver a fluorose dentária. Doutor Lamartine, a gente Como é que chama o que fez a pergunta lá de Bertioga? É a Ana de Bertioga. A Ana, tudo depende da dose, né? O meu antigo professor de terapêutica... A diferença entre o veneno e a cura... A água... É só a dose. Tudo depende da dose. Água em excesso é veneno. É veneno. Doutor Lamartine, muito se fala, quando a gente pensa em câncer, e a gente está falando aqui de prevenção, a mesma questão se aplica ao câncer. A prevenção evita que o câncer fique mais agressivo. Idas ao dentistas frequentes também podem evitar ou diagnosticar precocemente o câncer bucal? Com certeza. E o câncer bucal tem uma importância, além do problema para o paciente, né, problema físico, ele tem um aspecto porque ele atinge a pessoa geralmente numa idade útil de trabalho. E o tratamento do câncer, ele mutila. Quer dizer, essa lesão pós-tratamento do câncer evita ou dificulta que ele continue a vida ativa econômica dele. Além disso. Então, a prevenção é significativo nessa área aí, né? Especialmente fumo, né? Responsável por lesões. Aparelhos protéticos mal colocados, né, causando irritação. Sintomas. Quais são os principais sintomas que as pessoas têm que observar, que estão acontecendo na boca dela, que elas precisam urgentemente procurar o dentista, que podem ser sinais de câncer? Pequenas lesões, né? E essas lesões devem ser observadas, devem ser tratadas. As próteses inadequadas ou que estão causando ferimento devem ser refeitas, né? Ou tratadas adequadamente. E é importante chamar a atenção porque a lesão do câncer, que na maior parte delas na boca é o carcinoma, ele começa sem causar dor. Então, se você falar assim, eu preciso sentir algo para saber se estou com um problema, não. Você basta ter uma pequena lesão, uma alteração de superfície da mucosa, na língua. Então, essa situação em que você não tem dor e tem uma lesão que não cicatriza em 15 dias, sim, ela é obrigatória, que exige com que você procure o cirurgião dentista. Não é? Então, o autoexame, nosso Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo, tem uma campanha muito intensa, né, de promoção do autoexame bucal. Então, em frente ao espelho, você afastar a mucosa, colocar a língua para fora, colocar a língua de um lado para o outro, afastar a bochecha, observar você, né, a tua boca, para que se você encontrar alguma alteração de forma, aquela superfície que é lisinha está com alguma irregularidade, uma úlcera que você acha que é uma afta e que ela não cicatrize, ela é indolor, por exemplo, essas condições são obrigatórias e você procure o cirurgião dentista. A minha produção está me dizendo que eu tenho só mais 2 minutos. Então, em 2 minutos eu vou precisar que vocês me respondam uma pergunta bastante importante para quem está nos vendo. Quais foram os principais avanços da odontologia na questão dos implantes e dos aparelhos ortodônticos, quando eu falo da minimização da dor e do resultado rápido? Olha, os principais avanços estão relacionados a justamente ter os dentes, como o Dr. Lamartine colocou bem, né? A possibilidade de você ter uma melhor saúde em função de medidas preventivas. Na tecnologia, os implantes, hoje nós temos a aplicação de carga chamada carga imediata, não é? Os avanços com os materiais mais biocompatíveis, os recursos de tecnologia de recobrimento, de construção dessa coroa dentária sobre o implante, o funcionamento adequado dessa mecânica do engrenamento dos dentes, e isso também envolve a ortodontia. Então a ortodontia não só deixa o sorriso mais bonito, sim, mas ela basicamente, mais importante que isso, saudável, deixa funcionando. Hoje nós temos sorrisos bonitos, muitas vezes não funcionando adequadamente. Sim. A ortodontia consegue adequar. E a importância do sorriso. O sorriso faz você se comunicar, querer ser bem quisto na comunidade.
Com um belo sorriso, autoestima, né? Melhora a sua autoestima. Um belo sorriso faz com que você seja empregado. Existem pesquisas já mostrando que uma pessoa com um bom sorriso ela é mais aceita a uma vaga de emprego. Uma pessoa com um bom sorriso, nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa em que uma pessoa com um sorriso bonito agrega à vida dela $250 mil. $250 mil por ter um sorriso bonito. Então, cuidando do seu sorriso, da estética, da função, prevenindo doenças, você vai ter uma qualidade de vida superior, uma autoestima elevada, um relacionamento interpessoal melhorado. Então é uma maravilha. Procure o seu cirurgião dentista, você vai participar de tudo isso. O Bom Dia Baixada fica por aqui, o nosso tempo acabou. Muito obrigada, doutor Lamartine, pela participação do senhor. Mas eu quero falar que as boas relações é a melhor coisa que hoje nós podemos ter. Sim. E a ortodontia, a saúde bucal tem uma influência enorme nisso, né? Para que você tenha boas relações, estabeleça boas relações. O bom humor faz bem para todo mundo. Doutor Ricardo, muito obrigado. Muito obrigado, Nataline. Obrigado, Lamartine. Obrigado você que nos assiste e participa do programa. Muito obrigado. Lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde. Amanhã, como já é tradição, abrimos espaço para falarmos de assuntos importantes relacionados ao Porto de Santos. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã. Tchau!